Tu já deve ter ouvido falar em domínio público, né? Mas tu sabe o que é isso e como é que ele funciona? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Se tu é novo por aqui, oi, eu sou a Júlia, faço vídeos falando sobre livros, leitores e literatura aqui nesse canal. Mas o que é esse domínio público, então? Acontece mais ou menos assim, quando uma pessoa cria uma obra intelectual, que pode ser um livro, pode ser uma música, um artigo científico, tem várias coisas que caem em propriedade intelectual, né? Mas quando uma pessoa cria algo assim, ela tem uma série de leis que vão proteger os direitos autorais dela. Que são as leis que vão proibir alguém, por exemplo, de plagiar aquele conteúdo, de tentar vender sem autorização do autor, enfim. E quando um livro ou qualquer outro tipo de obra cai em domínio público, isso significa que ele não tá mais sendo protegido pelas leis de direitos autorais. Isso geralmente acontece quando o autor daquele livro morre. Porque quando a pessoa morre, ela não vai estar lá, né, enterrada no caixão, segurando os contratos dos direitos dela. Tipo assim, se a gente pensa em propriedades físicas, é muito mais óbvio, né? Tipo, se uma pessoa tem uma casa, quando ela morre, essa casa provavelmente vai pros filhos, vai pro marido, mulher, enfim. E as propriedades intelectuais também, né? Se eu escrevo um livro, por exemplo, e eu morro, os direitos desse livro, dessa obra, vão para os meus filhos. Mas esse direito não vai ficar passando de mão em filho, em filho, em filho para sempre. Tem uma hora que ele acaba. E esse tempo limite, né, como se fosse um prazo de validade para os direitos irem passando pro filho, pra neto, tal, ele vai variar de país para país. Aqui no Brasil, o caso, a lei fala que ele dura até 70 anos. Então, assim, vamos dizer que existe um autor que nasceu nos anos 1920. Ele escreveu um livro em 1950 e morreu nos anos 2000. Então, nos anos 2070, os direitos desse livro que ele publicou em 1950 vão estar finalmente em domínio público. Então, ali nesse período entre os anos 2000 e 2070, os direitos desse livro vão passar para os filhos ou, né, para os sucessores desse autor. Se o autor não tiver nenhum sucessor, daí os direitos do livro caem em domínio público imediatamente. E claro, se for uma obra que tem vários autores, né, imagina tipo assim uma música que tem duas pessoas cantando junto. Então, esse tempo de 70 anos vai começar a contar depois da morte da última pessoa a morrer. Então, tipo assim, a pessoa 1 morreu nos anos 2000, a pessoa 2 em 2010, então os direitos dessa música vão estar em domínio público só em 2080. E daí, quando a obra finalmente entra em domínio público, isso significa que o público agora é meio que o dono daquela obra, não é mais o autor ou a autora. Não que isso signifique que o autor vai ser desprezado pro resto da vida, né? Tipo, ele sempre vai ser o autor, a pessoa que criou aquele negócio, mas se a gente fala em propriedade, né, em quem tem os direitos em cima daquilo, agora não é mais daquela pessoa, até porque ela tá morta. Então, quem tem os direitos em cima daquilo é o público. Só que essa regrinha ali dos 70 anos depois da morte do autor é aqui pro Brasil. Cada país tem a sua regrinha, muitos países seguem também essa regra dos 70 anos, mas tem vários países que tem uns detalhezinhos, sabe? A regra que tem a exceção, mas aí tem uma outra regrinha, tem umas coisas meio assim. E se tu quiser saber dos direitos de domínio público de uma obra, tu tem que ver no país onde essa obra foi criada. Então, se um livro foi escrito por um autor brasileiro, ele segue a regra do Brasil. Se um livro foi escrito por um autor americano, por exemplo, aí tu vai sofrer um pouquinho, porque os Estados Unidos têm, assim, uma quantidade de exceção que é uma sofrência. Tanto é que a Disney, por exemplo, conseguiu uma emenda de 20 anos a mais pra prolongar, né, os direitos autorais da imagem do personagem original do Mickey, que é aquele que foi o primeiro que foi criado, né, que ao longo do tempo ele foi, né, se modificando, foi ficando colorido, teve um monte de coisa que aconteceu. E, inclusive, esse personagem original do Mickey, os direitos dele vão vencer no ano que vem. Isso significa que qualquer pessoa vai poder pegar essa imagem do Mickey e colocar, por exemplo, numa camiseta e vender essa camiseta sem ter que dar os royalties pro Walt Disney, né? Nem sei quem é que ganha os royalties disso hoje em dia, mas enfim, tu não vai ter que pagar isso. Se tu quiser pegar essa imagem, colocar num filme, fazer uma animação com ela, criar uma história diferente com aquela imagem de personagem, tu pode fazer isso sem pedir autorização pra ninguém e sem ter que pagar aquelas multas absurdas. Mas é só aquele Mickey original, que é preto e branco, que é aquele desenho diferentão, não é o Mickey que é utilizado hoje em dia, porque esse daí tem outros direitos autorais que foram sendo criados conforme ele foi sendo adaptado. E assim também, tu não pode simplesmente fazer qualquer coisa com essa obra, né? Quando a gente fala que a obra pode ser usada quando ela tá em domínio público, são algumas coisas. Então, tipo assim, tem um livro que caiu em domínio público e ele, a escrita original foi em francês. Eu posso traduzir ele pra português sem pagar royalty nenhum. Eu posso usar isso pra fazer uma adaptação de filme dessa história. Eu posso usar esses personagens, né, que nem eu falei, pra colocar numa camiseta. Posso colocar, criar histórias diferentes em cima desses personagens. Tipo assim, pega Alice no País das Maravilhas, eu vou usar o mundo, né, do País das Maravilhas pra criar outras histórias lá dentro. Isso tu pode fazer. Quando a gente fala especificamente de livros, as editoras podem pegar esse livro e publicar quantas versões, quantas edições ela quiser, qualquer editora pode pegar, né, que é por isso que os livros clássicos, por exemplo, se tu entrar lá pra pesquisar um livro do Machado de Assis, vai ter um monte de
edição desse tipo de livro, porque todas as editoras podem simplesmente pegar esse livro gratuitamente e fazer o que elas quiserem na questão ali de vender eles, né? Aqui no Brasil, inclusive, a gente tem um site que se chama dominiopublico.gov.br e lá tu pode baixar vários livros que estão em domínio público completamente de graça, tu vai conseguir o PDFzinho, então tipo assim, tu vai lá e pesquisa, né, Machado de Assis, vão ter todas as obras dele lá, tu pode baixar qualquer uma de forma gratuita. E se a gente fala de filmes, funciona mais ou menos da mesma forma, então tipo um filme antigo que já caiu em domínio público, ele pode ser distribuído por qualquer serviço de streaming. Por isso que esses filmes mais antigos, que já estão em domínio público, tu pode encontrar em todo santo streaming, porque todos eles podem ter o direito, eles não precisam ser aquela coisa exclusiva, não tem que ter contrato, não tem que ter nada. Mas é claro que existem algumas regrinhas do que tu não pode fazer com esses livros, né? Tipo assim, um livro tá em domínio público, tu não pode fazer qualquer coisa que tu quiser com ele. Por exemplo, tu não pode descaracterizar a história. Então, tipo assim, eu falei, né? Tu pode traduzir esse livro, né? Vamos dizer que foi um livro Pequeno Príncipe, que tá escrito em francês, tu pode traduzir ele pro português, desde que tu mantenha a história original. Eu não posso, por exemplo, sei lá, eu achei que a história ela ficaria melhor se tivesse essas coisas aqui diferentes. Não posso fazer uma adaptação, uma edição em cima da história original, entende? Porque senão a gente vai estar linkando um produto que não foi feito por aquele autor ao nome dele. E pode ser que eu coloque algumas coisas ali que esse autor não concorde, que a história foi dele, que eu mude algumas coisas que ele não acha que seja bom pra história que ele criou, entendeu? Então, por isso que não pode ser feito esse tipo de adaptação. Então, tipo assim, posso traduzir um livro, eu posso colocar aqueles prefácios, posso colocar ilustração num livro antigo. Essas coisas tu pode fazer porque elas não vão descaracterizar a obra original. É claro que tu também não pode pegar esse livro e falar que foi tu que escreveu aquilo, né? Então, tipo assim, que nem eu falei, né? Se tu quiser pegar e escrever uma história no mundo do País das Maravilhas, da Alice, esse mundo ainda foi criado pelo... Meu Deus, como é que é o nome do homem? Lewis Carroll. Esse mundo ainda foi criado pelo Lewis Carroll, mas tu pode sim criar uma história que se passa ali naquela realidade diferente, com alguns daqueles personagens, porque o livro já tá em domínio público. Só que tu não pode falar que tu inventou a história da Alice no País das Maravilhas. É claro que, num caso desse, ninguém vai acreditar em ti, né? Porque é um livro muito popular, mas isso pode acontecer, claro, com histórias que não são tão populares assim, e tu pode inventar de que foi tu que criou aquilo, sendo que não foi. Só que daí, lembra os detalhezinhos que eu falei? Tu pode, se quiser, usar ali a história do Lewis Carroll, né, da Alice no País das Maravilhas, mas tu não pode usar a adaptação do filme da Disney, que ainda não tá em domínio público. Então tu não pode usar aqueles personagens, aquele estilo de animação. Tem alguns detalhezinhos que foram criados só pro filme, que não tem no livro original. Então aquilo tu também não pode usar. E tem um monte de detalhezinho assim. Eu vou colocar aqui do lado a lei brasileira que descreve tudo isso. Mas assim, né, tipo, a história Alice no País das Maravilhas, ela foi escrita por um autor britânico. Então tu teria que ir lá fuçar as leis da Inglaterra de como é que funciona isso, se ele já está em domínio público ou ainda não. Outro detalhezinho usando, né, Alice no País das Maravilhas é que a história da Alice já tá em domínio público, mas não necessariamente as traduções. Então, por exemplo, pode ser que tenha alguma tradução para português que foi feita nos anos 2000. Então, essa tradução ainda vai ter os direitos daquele tradutor que vão vencer só 70 anos depois que esse tradutor morrer. Então, é um monte de detalhezinho assim. Então, tipo, quando as pessoas vão pegar, isso aqui já tá em domínio público, posso usar do jeito que eu quiser. Não é bem assim, tem que dar uma olhadinha se a lei é bem isso mesmo, quando que isso foi criado certinho e exatamente o que tu pode fazer, né? Porque tem gente que acha que o negócio tá em domínio público, eu posso fazer o que eu bem entender com aquilo. Eu vou deixar bem claro aqui que eu não sou advogada, então se ficou alguma coisinha aí que eu expliquei um pouquinho errado, pode me corrigir aqui nos comentários, não tem problema nenhum, eu só gosto de fuçar as coisas na internet e eu acho que esse é um assunto muito interessante, então eu trouxe aqui pro canal. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários também, que eu tento descobrir e tento te explicar um pouquinho melhor. E se não ficou nenhuma dúvida, curte o vídeo, porque daí significa que eu expliquei muito bem esse negócio e eu mereço uma curtida, vai. E se tu quiser descobrir como encontrar melhor uns livros pra tu ler, pra que eles sejam exatamente do teu gosto pessoal, pra que eles funcionem, pra que seja, tipo assim, a maioria deles tudo 5 estrelas, eu vou deixar linkado aqui do lado um vídeo onde eu falo só sobre isso, pra tu encontrar o teu gosto literário, independente se tu já lê ou se tu tá começando a ler agora, porque vai funcionar das duas formas, com algumas dicas meio diferentes, assim, que eu fui fuçando pra conseguir encontrar o meu gosto literário. E se tu for novo por aqui, se inscreve aqui embaixo no canal, eu faço vídeo toda semana falando sobre livros, leitores e literatura, e eu vejo vocês no próximo.